Oi, 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 pessoal, tudo bem? Alunos do PAV 1, PAV 2. Quis gravar esse vídeo, né, para a gente só dar uma lembrada daquilo que nós já vimos em sala, foi das primeiras aulas que nós fizemos uma introdução, né, ao projeto empreendedor, a importância dele esse ano, né, para as turmas de primeiro ano do ensino médio, o que significa estudar no primeiro ano do ensino médio, projeto empreendedor, como um fundamento de um desenvolvimento, de um perfil empreendedor, de um comportamento empreendedor. E essa é a razão, né, de ter essa disciplina na primeira série do ensino médio, trabalhar toda a fundamentação para esse desenvolvimento desse perfil empreendedor. E o que é isso, gente? É uma iniciativa criada para resolver um problema real. Vocês vão lembrar, como eu falei, o empreendedor ele tem sempre um olhar incomodado, né? Diferenciado, ele tem iniciativa, ele, através da observação da realidade, né? Vocês podem ver, ele nasce da observação da realidade, um olhar atento ao que está no meio, ele busca gerar uma melhoria para aquele ambiente, para aquela sala, para aquele lugar, para sua casa, para sua escola, para o lugar talvez onde ele já trabalhe, se você já trabalha. Então ele tem esse olhar diferenciado e utiliza de planejamento e investigação, ou seja, ele não tira as ideias pelos cocos, né? Ele não age por impulsividade, mas ele busca esse conhecimento. Vocês vão lembrar também quando eu fiz a introdução do chá, né? Que é esse desenvolvimento da competência. O chá é o conhecimento, a habilidade e depois a atitude, ou seja, eu preciso conhecer, saber, para saber fazer direito. Então, ele utiliza, né, aquele que desenvolve o perfil empreendedor, ele utiliza do conhecimento para melhor planejar e investigar, ok? Aí, qual que é o conceito-chave, as características que compõem esse perfil? O protagonismo, a observação da realidade, como eu falei, o empreender, as tecnologias sociais e o método científico. O que é isso? Né, a gente vai ver aqui. O que seria protagonismo? O que é ser protagonista, né? Às vezes quando a gente fala essa frase, a gente pensa só naqueles alunos que se destacam, que são líderes, que conduzem, como aconteceu, né, nos primeiros dias de aula. Mas isso é como que uma consequência do ser protagonista, porque simplesmente ser protagonista é a participação ativa, é a presença ativa, é tomar decisões, é propor ideia, é assumir responsabilidade, é ser um agente de mudança, ou seja, é participar ativamente daquilo que é proposto, que seja um trabalho em equipe. Você é um ser protagonista, você tem uma posição, você tem voz, você está ativo ali naquele momento. Então, a liderança, o se destacar, a condução, isso tudo vem por consequência, vem por um desenvolvimento mesmo de habilidades, ok? O segundo, a observação da realidade. O que seria isso, né? É estar prestando atenção ao que acontece na escola, em qualquer ambiente, em casa. A gente observa com curiosidade e respeito, né, aquilo que acontece e identifica, às vezes, problemas, desafios, né? Aquele olhar incomodado que vê algo que pode ser diferente. Ou seja, os primeiros passos para transformar uma realidade. Depois vem propriamente dito empreender. O que é esse empreender? A gente já viu que empreender não é apenas abrir um negócio, mas ele nasce
desse comportamento em criar soluções para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a sua vida. E o que isso quer dizer? É ter iniciativa, criatividade sempre, agir com responsabilidade social, né? Não pensar só em você, mas no meio ali, no ambiente onde você está. E não é apenas abrir um negócio, como eu falei, né? Aí nós vemos aqui, antecipei aqui, eita! As tecnologias sociais, o que seria isso que nós até já conversamos também, né? Fez parte da nossa conversa e está no início do caderno de vocês. São as soluções simples, né? Criativas. Naquilo que você for pensar de melhoria para o ambiente ou até mesmo de atitudes, você tem um olhar ecológico, você tem um olhar social, um coletivo, em soluções simples e criativas que possam ser de baixo custo, que possam ser fáceis de fazer e lidar, que beneficiam não só você, mas as pessoas que estão no meio e respeitam o meio ambiente, ou seja, são sustentáveis, né? Esse meio ambiente e o próprio coletivo mesmo. E o método científico. O que é o método científico? É a gente não tomar decisões não por achismo, por uma opinião, mas aprender a fazer perguntas, né? Investigar com lógica, buscando mesmo um conceito, um fundamento, a coletar dados e a, por fim, tomar decisões com base em fatos. Então, queridos, esse é o que compõe as características desse perfil empreendedor, do projeto empreendedor que a gente está desenvolvendo, aquilo que a gente está trabalhando nos fundamentos, né? Até aqui a gente conseguiu ver, inclusive, né, estamos fazendo a prática desse método e investigação científica. Então a gente percebe o quanto esse agir, o quanto essas práticas nos levam a agir mais de forma correta, né? Assertivamente, que a gente pode dizer, ou seja, diminuindo ao máximo os erros ou até mesmo agir por impulso ou sem pensar ou basear as suas decisões que sejam baseadas em fatos, em um estudo, em um método, em um plano. Então é nisso que se baseia todo o conceito que a gente viu até aqui. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha sido útil esse momento da gente relembrar, né, aquilo que a gente já viu, apesar do nosso pouco tempo em sala de aula, mas aquilo que nós já vimos. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e uma ótima prova para vocês amanhã, né, de simulado da área técnica.